já até como os líderes têm se comunicado hoje, não só com os liderados, mas também até com fornecedores, compradores. O que você tem visto hoje que tem trazido dificuldade nessa comunicação? Cara, tem vários pontos que a gente vê dificuldade na comunicação do líder, e um desses que eu sempre falo que parece óbvio, mas as pessoas não se atentam, é justamente a clareza do que está sendo dito no sentido de ser específico. Então, às vezes a pessoa ela vai dar uma orientação, vai perguntar alguma coisa, passar uma instrução, e ela fala uma coisa que na cabeça dela está muito clara. Então, por exemplo, fulano, então amanhã você confirma com o cliente. Só que na cabeça dela, confirmar é uma coisa específica e na cabeça do colaborador, às vezes, é outra coisa, né? Então, na cabeça dele, confirmar vai mandar um e-mail, vai ser formal, vai ser tudo isso. E na cabeça, às vezes, do colaborador era só tipo, eu mandei mensagem no WhatsApp e ele falou ok. Então, olha só a dificuldade. Aí o cara fica frustrado e fala, não, mas a gente tem que formalizar, porque depois se tiver algum problema a gente tem que recorrer a esse e-mail, né? E aí o colaborador fica, ué, mas você não avisou, né? Então, esse é um exemplo simples, mas esse mesmo tipo de falha em não ser preciso no que você quer pode dar muitas brigas, assim, né? De uma pessoa até se ofender, né? Você fala, poxa, eu queria ver mais proatividade. A pessoa pensa assim, cara, mas eu sou tão proativo, aí ela se ofende, né? Então, o que é essa proatividade? O que a pessoa está esperando especificamente, né? Às vezes, a proatividade é um comportamento que a pessoa não está fazendo, ela está fazendo outras 20. E esse um comportamento que ela não faz é que o cara pega no pé, aí o outro fica assim, mas e aqueles 20 que eu faço, você não vê, não valoriza? E aí você cria uma treta toda na equipe. Isso eu vejo bastante, até na parte das pessoas terem algum certo medo ou aquela ansiedade. Veja, ontem eu conversei justamente isso com a cliente minha. Ela falou, Emerson, eu tô com medo de divulgar meu negócio. Eu atendo, Eu tô com medo, porque ela está formando em psicologia. Sim. E falta 2 anos para ela formar. Ela está com medo de divulgar. você não tá com medo? O que é esse medo? Falando de ser específico. Eu fui puxando com ela cada ponto, até chegar num exato momento que ela fala assim, pronto, eu posso fazer. Porque o medo que ela tinha não era um medo, era um receio, porque ela não tinha um contrato. Achando que ela não podia tratar com terapia. E tem um problema com a psicologia, que não tem nada a ver. Então, o que você falou é muito interessante. Ser específico atrapalha demais a pessoa quando ela não é. Sim. E essa questão do medo que você trouxe é muito interessante, porque uma coisa que eu experienciei com meus clientes na minha prática é que enquanto o medo ele não está claro para a gente, ele tem poder sobre a gente, né? E às vezes a pessoa acha que é óbvio. Eu virei para um cliente uma vez, ele falou assim, eu tenho medo de avião. Eu falei, por que você tem medo de avião? E aí ele falou, porque eu tenho medo de morrer. Mas e daí se você morrer? Qual é o problema de morrer? Né? E aí a gente vai caçando com essa perguntinha do e daí, né? Tá, e qual é o problema disso? Aí a pessoa chega no medo real. E ele fala assim, cara, meu medo é que eu acho que eu não deixei um legado ainda. Então o problema não é morrer, o problema é morrer sem o legado. Aí quando a pessoa entende isso, né? Aí, de repente, ela consegue olhar para aquele medo. Nesse sentido de achar esses medos, como é que a hipnoterapia pode ajudar a pessoa a localizar isso que às vezes pode estar confuso para ela? Veja bem, quando eu trato medo com a pessoa, com a hipnose, com a hipnoterapia, eu não trato de forma consciente, que é eu conversando com você e você analisando se vale a pena ou não, ou se é verdade ou não. Porque você sabe, as pessoas sabem, 99% das pessoas, elas sabem que ela não precisa daquela programação. Só que elas sabem, a informação está aqui no córtex pré-frontal. Informação clara. Só que a amígdala dela dispara toda vez que tem um gatilho. E essa amígdala, ela impede do córtex pensar e raciocinar. Quando a informação está aqui no córtex, é fácil. Se tiver aqui uma energia elétrica, eu faço injeter. Se você se aproximar demais, você pode encostar a mão e tomar o choque. Não é verdade. E o contrário também seria verdade. Gente, pode ficar tranquilo, não tem luz aqui, não tem energia elétrica aqui. Tudo bem, eu aceito a sugestão. Agora, se você tem um trauma com eletricidade, você não vai nem chegar perto, mesmo desligado, porque a sua amígdala vai ativar. Então, na hipnose, Eu não utilizo uma conversa com o seu córtex pré-frontal. Tem muito sangue jorrando aqui. A hipnose vai fazendo que você jogue mais sangue na parte aqui do sistema límbico. Então a sua amígdala
mesmo se ela ser ativada com gatilho, você consegue informações para acessar. No estágio de hipnose, você consegue acessar as informações e fazer a reprogramação. Uhum. Então, de certa forma, você também entende essa ideia de que quando o medo está ali oculto, ele consegue tomar as rédeas da pessoa, só que sua forma de encontrar esse real medo por trás é, através do processo da hipnoterapia, fazer o cérebro deslocar a energia para a área da amígdala para ele se revelar e falar, olha, tá aqui o medo que eu estava escondendo. Sim, porque muitas vezes o medo ele não é evidente. A pessoa nem sabe qual que é a origem do medo dele. Nem todos os medos são de traumas. Porque ele falou assim, trauma é algo que eu passei. Eu apanhei, eu fui violentado, eu sofri um acidente. Às vezes a pessoa nunca teve problema nenhum. Cachorro. Imagine só que você, ou alguém que você conhece, tem medo de cachorro. Fobia. Fobia. Viu o cachorro, a amígdala ativa, é na hora. Você não raciocina. Pânico, medo. A pessoa nunca foi mordida pelo cachorro. Mas se você volta na informação e pergunta para ela, por que você tem medo de cachorro? A pessoa não sabe. Você pode trinchar que não consegue. Na hipnose, no processo da hipnoterapia, você vai checando, fazendo a checagem, e a mente ela sabe onde que é ativa. E pode ser que já aconteceu de que o medo do cachorro foi porque com 3 anos ela foi para a escola, Mariazinha, ela não veio. Por quê? O cachorro mordeu. Ela pegou por empatia. Ela aprendeu aquela informação, que o cachorro é perigoso por empatia, e ela salvou aquela informação. Isso que você está falando é muito interessante, porque às vezes a gente, no processo ali de descoberta, no processo terapêutico, a gente percebe que a pessoa tem um certo medo e ela fala, não faz sentido eu ter medo disso, porque nunca tive trauma, nunca aconteceu nada, mas às vezes ela não está consciente desses medos por empatia que você falou, né? É um caso meu, por exemplo. Quando eu descobri esse exercício que é chamado de premeditação dos males, é um exercício estoico para você ir tentando pensar o pior cenário e se questionando, tá, mas e daí se esse cenário aconteceu, o que pode ser pior ainda que isso? E você vai cavando até achar o que realmente assusta. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu estava recebendo a administração dos imóveis da casa dos meus pais, né? E aí eu estava com aversão a ir lá e conversar com o inquilino, ir lá e resolver os problemas, eu estava com aversão a isso, eu estava evitando, procrastinando. E aí quando eu fiz esse exercício, eu fui atrás e pensei, tá, qual o problema de fazer isso? E aí fazendo esse exercício, eu percebi que o problema é que lá no fundo, eu tinha um medo de que de alguma forma desse algum problema, eu fosse processado e eu me sentisse preso naquele processo. Mas eu nunca passei por um processo. De onde veio esse medo? Veio do fato de que eu vi muito dos meus pais, especificamente do meu pai, de quanto o pai dele, né, meu avô, sofreu resolvendo treta de inquilino na justiça. E que até ele morreu disso, de tanto resolver, acabou infartando, né? Então, eu internalizei esse medo, né? Eu aprendi esse medo por empatia, como você falou. Não era algo que eu passei diretamente, né? E aí, se a pessoa não tem essa clareza de que os medos dela podem ter sido, digamos assim, ensinados, ela pode achar que, tipo, eu não passei por isso, não faz sentido eu ter esse medo, e, né? Então, eu internalizei esse medo, né? Eu aprendi esse medo por empatia, como você falou. Não era algo que eu passei diretamente, né? E aí, se a pessoa não tem essa clareza de que os medos dela podem ter sido, digamos assim, ensinados, ela pode achar que, tipo, eu não passei por isso, não faz sentido eu ter esse medo, e descartar a possibilidade de que aquilo de fato pode estar afetando ela, né? Então, se você vê uma pessoa assim que traz esse tipo digamos assim, de objeção, né? E fala, não, mas eu não tenho medo disso. Como é que você lida com isso no seu atendimento? Quando eu falo que não tenho medo, eu não atendo ninguém que não precise do resultado. Mas eu tenho pânico de barata. O que a barata atrapalha a sua vida? Nada. Eu falei assim, não vou te tratar. Pra que você vai tratar medo de barata? O processo, ele depende da pessoa ter uma necessidade. Eu posso tratar, pode, defeito pode, mas a pessoa não vai engajar, porque não tem mágica. Sim. Não é mágico o processo. Quando você conversa com a liderança, para fazer liderança assertiva, a pessoa ela tem que o quê? Ela tem que te ouvir, acolher o que você faz, que você é o profissional, e seguir as sugestões. Engajar. Engajar.
E é possível também, como você falou, e faz muito bem, encontrar a raiz através das perguntas poderosas. Porque todos nós vivemos em um estado de sugestionamento, vivemos em um estado de hipnose, vivemos em um estado de reprogramação, que a hipnose nada mais é que isso, um estado de reprogramação. E nós temos um sistema tão poderoso que ele faz isso automaticamente. Ele vai se regenerando. E quando você volta para dentro, você mesmo, você consegue ir reprogramado. Só que existem programações que, infelizmente, nós não conseguimos. Até mesmo na auto-hipnose. Porque quando eu preciso pensar, raciocinar e perguntar, córtex pré-frontal. E se o fluxo de sangue estiver em desnível aqui, eu não consigo raciocinar e ser sugestionável. Raciocinar e ter alguém me conduzindo para programar. Por isso que o mentor é extremamente importante, mesmo que não use hipnose, como você faz. O fato de você estar ali, você muda a cabeça do seu coach, do liderado, do empresário que você está falando. Sim. Como eu costumo falar, né, uma conversa pode mudar tudo, porque é justamente nessa troca que o nosso cérebro se abre para novas perspectivas e muitas coisas a gente precisa desenvolver técnicas e habilidades para resolver, mas muitas coisas são uma questão de ponto de vista. Se a gente consegue olhar de outro ângulo, a gente já consegue ser assertivo na solução. Simplesmente porque se a gente olha do ângulo errado, né, imagina que tem uma pilastra. Se você olha do ângulo de cá, você não está enxergando nada. Você mudou de ângulo e de repente você enxerga tudo, né? Então, às vezes a gente tem essas pilastras mentais, esses pontos cegos, e quando a gente se permite olhar de outro ângulo, de repente tudo faz sentido. Verdade. Para você, qual que é o tripé da comunicação não violenta? Que é o que você faz com maestria? Justamente, a minha principal base de trabalho é a comunicação não violenta. Algumas pessoas têm curiosidade de como é que a gente alcança essa assertividade, né? Sim. E eu justamente uso o termo assertividade porque quando a gente fala de comunicação não violenta, nem todo mundo entende o que realmente é, né? Então, algumas pessoas acham assim, então esse negócio é de falar manso, é de ser bonzinho, é de não falar palavrão. E a comunicação não violenta não tem nada a ver com isso. Ela é sobre assertividade. O que é assertividade? É o meio do caminho, em que você é firme o suficiente para não ser passivo, mas essa firmeza ela é respeitosa e ela não agride o outro, né? Ela busca uma cooperação e harmonia com o outro e não um ataque ao outro. Então, nesse sentido, a comunicação não violenta ela traz para a gente 4 pilares para a gente conseguir ser assertivo. Eles chamam de componentes, que é o componente da observação, o componente do sentimento, o componente da necessidade e o componente do pedido. E o que é que isso faz quando a gente vai interagir? A observação é a gente ter clareza de percepção e a gente separar fato de opinião. Então, por exemplo, se eu digo que estamos sentados, é um fato. Isso eu consigo olhar e ver, estamos sentados, né? Agora, se eu falo, nós estamos nos divertindo, isso é uma opinião, é uma interpretação que eu tenho. Não existe nada sobre essa realidade aqui que é objetivamente divertido. É uma interpretação minha. Então, quando a gente vai expressar alguma coisa ou ouvir alguma coisa, é importante que a gente saiba filtrar. Porque, por exemplo, a pessoa chega e fala para o outro, fulano, o seu problema é que você é lerdo. Se o cara não entende que isso é uma percepção, uma interpretação, ele toma isso como fato, isso vai afetar a autoestima dele. Ele vai pensar, nossa, eu sou uma pessoa lerda. Sendo que ele nem sabe o que significa. E aí, se você tem essa clareza, você vira para a pessoa e fala, como assim, fulano? O que você quer dizer com lerdo? Não, é porque eu falei aquilo e você não prestou atenção. Opa, agora eu entendi o que você está falando. Então, esse é o primeiro componente, que é o componente da clareza. Eu entender o que de fato aconteceu, o que de fato foi dito e não o que a pessoa acha. Não que o que a pessoa acha não tenha valor, mas eu preciso saber o que é fato e o que é opinião. O segundo componente é o componente do sentimento. Porque se o fato ele me deu um contexto externo, olha, teve uma batida de carro ali na rua. O sentimento ele me dá um contexto interno, olha, eu fiquei surpreso quando o carro bateu na rua. E isso completa o contexto da comunicação. Porque não basta dizer para você que o carro bateu se você não sabe como eu lidei com isso. Então, como é que você vai saber o que é que eu quero de você se você não sabe como foi para mim? Se você sabe, por exemplo, que eu estou com medo, você espera que eu queira algum tipo de acolhimento, algum tipo de proteção da sua parte. Se você sabe que eu estou surpreso e que eu estou chocado, talvez você imagine que eu queira compartilhar isso que foi surpreendente, né? Então, se eu não compartilho o contexto interno, a informação não é completa. E o que é que acontece nas empresas? A pessoa vira e fala, faz isso para mim. Só que ela não usa linguagem de sentimento. Porque aqui a empresa a gente só usa linguagem objetiva. Aí o que é que a pessoa ouve? Opa aí, o cara acha que é o mesmo carro que eu e acha que pode me dar ordem. Porque ele tem essa percepção.
Porque quando você não usa essa linguagem de contexto interno, a pessoa pode interpretar qualquer coisa. Ela pode interpretar que é ordem, ela pode interpretar que é crítica, ela pode interpretar que você é melhor que ela pode interpretar que você, de alguma forma, despreza ela, né? Ou ela pode interpretar que você está grato, ela pode interpretar que você está feliz com aquilo. Tudo isso fica ambíguo. E se você quer uma comunicação clara, você não pode ter essa ambiguidade. Então, não basta só dizer, poxa, que legal conversar com você, mas dizer também, eu fico feliz de conversar com você. Porque se legal é legal como? Pode ser ironia. Ah, ele está dizendo que é legal, mas no fundo, entende? Então, esse é o segundo componente, que é o sentimento. E por que o sentimento é importante, além de dar esse contexto interno, a pessoa saber o meu estado, saber meu tom? Especialmente mensagem de texto. Se você escrever uma mensagem de texto e não colocar, poxa, eu tô feliz, colocar um emoji, lascou, a pessoa vai interpretar qualquer coisa, né? Então, o sentimento ele também ajuda a gente a se conectar. Porque o que faz a gente se entender, a gente resolver conflitos, a gente se aproximar? A gente se aproxima daquilo que é familiar, certo? Então, para a gente se aproximar, a gente precisa ter unidade de linguagem. Se eu uso os mesmos jargões que você, os mesmos bordões, a gente tem as mesmas expressões regionais, a gente vai se aproximar facinho. É só você ir num país da Europa, se você encontrar um mineiro lá, vocês vão se conectar imediatamente. Né? Você vai perceber pelo sotaque e vão se conectar. Então a gente se conecta por essa unidade. Quando a gente fala de sentimento e da necessidade que é o próximo, a gente está falando de coisas que são universais da experiência humana. Eu não entendo a sua felicidade de ter uma filha, porque eu não tenho. Mas eu sei o que é estar feliz. Então quando você me fala que você está feliz de ter uma filha, eu consigo me conectar com a sua felicidade, não com a sua filha, porque eu não tenho essa experiência de ser pai. Né? Então perceba que a gente consegue se conectar mesmo onde a gente é diferente. E a gente fala, culturas são muito diferentes, como é que as pessoas vão se entender? Naquilo que a gente é igual, na experiência humana. A gente é igual em sentimento, a gente é igual em necessidade, que é o próximo componente. O que é necessidade? Tudo aquilo que a gente não pode evitar para viver ou para ter qualidade de vida. Então, eu não posso evitar, por exemplo, beber água. Eu vou morrer. Mas eu também não posso evitar ter carinho. Se eu não tiver carinho, um toque físico, eu vou deprimir. Então, necessidade é tudo isso que você não consegue evitar. Tem essas psicológicas, essas fisiológicas, né? Mas todas elas são necessidades. E necessidade é outra coisa universal também que conecta. Então, eu posso não entender porque você quer um refrigerante, mas eu sei o que é ter sede e eu sei o que é desejar prazer. São duas necessidades, né? O prazer do sentido do paladar, né? Então, olha só que coisa. Quando a gente fala de sentimentos e necessidades, a gente está buscando pontos em comum, ou seja, a chance da gente se entender e resolver um conflito é muito grande. Só que a necessidade ela tem outra coisa importante, que é diferenciar uma necessidade de uma estratégia. Porque na estratégia é que a gente conflita. Porque, por exemplo, você tem seu carro. Aí eu falo, quero dirigir seu carro. Mas só tem um. Se você quiser dirigir ou quiser dirigir ao mesmo tempo, vamos conflitar. Porque estratégias são limitadas. Agora, se eu tento entender por que você quer o carro e por que eu quero o carro, que às vezes não é a mesma coisa. Ah, já tem gente que quer o carro para ir para outro lugar. Depende. Você quer sua mobilidade, que é uma necessidade, ou você quer conforto, que é outra necessidade? Se você não quer o conforto, vai de moto. Você pode ir de outras formas, né? Talvez de Uber. Depende muito do que você quer fazer. A pé? A pé, exatamente, né? Talvez a pé não resolva a mobilidade no sentido de ser rápido. Mas se você não se preocupa com a rapidez e você quer fazer um exercício, você pode ir a pé, né? Então, quando a gente tem uma situação de impasse numa empresa, na família, qualquer coisa, a gente precisa achar as necessidades por trás, porque estratégias não necessariamente são conciliáveis. Então, se você me pede para lavar prato no mesmo horário que eu quero dormir, isso conflita. Prato e dormir conflita. Agora, se eu entendo por que você quer que eu lave o prato e você entende o meu cansaço, a gente consegue equalizar isso. Então, será que, por exemplo, cara, eu estou realmente muito cansado, mas eu entendi que na verdade você quer lavar prato porque você vai cozinhar. Mas você não vai cozinhar agora. Então, se você não vai cozinhar agora, dá tempo de eu tirar um cochilo e depois eu lavo o prato. Porque eu entendi o que você quer. Mas se você fala, não, na verdade eu quero lavar prato porque eu quero sentir o seu cuidado, eu quero saber que você está do meu lado. Às vezes é melhor eu só te ouvir do que eu lavar o prato. Né? Então, se eu não sei a necessidade, como é que eu vou ser assertivo em criar uma situação de conciliação? Porque é a necessidade que a gente quer no final. A pessoa pode dizer uma coisa e no fundo ela quer outra. Né? E a gente só sabe o que ela realmente quer quando a gente ouve a necessidade. Então, recapitulando, algo aconteceu, olha, o carro bateu ali. Isso me gera uma experiência interna, olha, eu fiquei chocado. A partir do momento que essa experiência interna aconteceu, tem uma necessidade que criou essa experiência. Então, eu fiquei chocado porque eu me preocupei, talvez, da gente ajudar aquela pessoa que pode ter se ferido. Então, eu tenho necessidade de cuidado aqui, de preocupar, né, com o outro. Então,
Agora, a gente culmina no final da comunicação, que é o pedido. Quando eu conto tudo isso para você, o que eu quero de você? Então, eu contei o que aconteceu, como aconteceu dentro de mim, porque eu estou sentindo isso, com a necessidade que eu quero atender, mas o que eu quero de você? Por que eu estou te contando isso? E aqui é que é a parte acionável da comunicação. Então, no pedido, a gente vai tentar ser específico no comportamento que a gente deseja do outro. Se eu falo assim, me ajude, o que é isso? Agora, se eu falo assim, cara, você pode ligar para o SAMU vir aqui para atender o cara? Isso é um comportamento que você consegue executar. Específico. Exatamente, né? Então, a especificidade que a gente trouxe lá na observação, a gente traz igual no pedido. A gente quer ser específico em ambos. E se você fecha esses 4 pilares, você tem o início, meio e fim da comunicação, que é contexto, a minha necessidade e a resolução, que é o pedido. Como a gente termina isso aqui. E o pedido ele não precisa ser algo acionável. Por exemplo, vá lá e pergunte se o cara está bem. O pedido ele pode ser simplesmente um pedido por compreensão. Às vezes eu falo uma coisa só pela finalidade de ser ouvido. Você não precisa tomar nenhuma ação além disso, né? Então, às vezes as pessoas se confundem e falam, Jeter, mas espera aí, eu estou conversando com a pessoa, cadê o pedido? Às vezes o pedido é só me ouça, me entenda. Ou então, diga para mim o que você entendeu. Ou então, diga para mim se você me aceita depois de tudo que eu te contei. Que esse é um pedido também que acontece muito. Especialmente quando a gente está sendo vulnerável, a gente abre o jogo. Então, quando você consegue, não necessariamente verbalizar os 4 pilares, mas entender os 4, aí você tem bastante clareza na sua comunicação, porque você sabe exatamente o que você precisa dizer a cada momento para que a pessoa entenda. Perfeito, perfeito. Eu vejo na comunicação 3 grandes pilares, além das especificações. Primeiro, inteligência emocional. O que é esse tal da inteligência emocional? É eu reprimir as minhas emoções, esse é o primeiro erro. Se a pessoa ela fica nervosa, mas não estão conversando aqui, você falar o que me desagrada, eu fico nervoso, eu começo a ficar irado, e mesmo que eu não te agrida, dá até dor. Isso não é inteligência emocional. Eu ter o controle. Eu ter o controle sobre as minhas emoções. Sim. Eu saber, isso me deixou com raiva. Mas eu não preciso sentir essa raiva de forma desproporcional. Eu não preciso descontar minha raiva no jeito. Inteligência emocional. Eu saber ter o controle. Disso que você está trazendo, eu ouvi 3 dimensões, eu queria que você confirmasse. A primeira dimensão da inteligência emocional é reconhecer o sentimento. Sim. Então você precisa ver, estou com raiva. Às vezes a pessoa está com raiva, explode e nem percebeu que está com raiva. Aconteceu isso com um cliente minha, inclusive. Ela me trouxe essa queixa de que ela vai criando um desconforto e do nada ela explode. Mas se ela estiver consciente do desconforto, ela interrompe antes de explodir, né? Então tem essa questão da consciência. Além da consciência, você trouxe esse elemento de que a pessoa não necessariamente está sentindo o sentimento de forma proporcional. Então tem ali uma gestão daquela emoção. Identifiquei e eu vou decidir como isso vai ressoar dentro de mim. E o terceiro elemento é qual é a minha ação com essa emoção. Então eu posso até estar com muita raiva, mas eu ainda tenho esse elemento de tipo, como é que eu ajo, se eu vou fazer algo com essa raiva ou não, né? O que é que eu vou fazer com isso? Então seria isso, inteligência emocional, esses 3 elementos? 3 elementos. E aqui que está o trabalho que eu faço na hipnoterapia. Porque a pessoa, o adulto, ele sabe desses 3 elementos. Ele sabe identificar o sentimento, aquilo que está sentindo ser desproporcional, ter o controle, ele sabe disso. Só que programações primárias, elas mandam em programações secundárias. O que eu quero dizer com isso? Nossas crianças feridas, elas mandam no adulto. Porque o adulto, ele sabe como ele deve agir. Sabe muito bem, estrategicamente. Sim. A criança, ela não sabe. Quem que em uma discussão chora? Se você falar não com alguém e chora, uma criança. Se você pega um brinquedo e fala assim, isso aqui agora não. Isso aqui agora não pode. É birrar. Se você contrariar uma criança, ela vai ficar irada, vai brigar, chorar. E o adulto? Por que o adulto faz isso? Porque a programação infantil dentro dele é como? E quando que ativa essa programação? Pelo gatilho. Sim. A inteligência emocional, a base dela, passa pelo conhecimento, mas é de você cuidar das suas emoções. Quando você identifica aquela emoção, você não tem controle, poxa, eu vou parar agora, eu preciso resolver isso internamente. Você tratar a minha criança. É a base da inteligência emocional. Sim. Isso que você está falando é muito interessante porque dialoga com a ideia que eu tenho de que existem 2 linhas de raciocínio dentro do desenvolvimento pessoal. A primeira linha de raciocínio é a parte técnica,
e a outra parte é a parte terapêutica. Então, na parte técnica, a pessoa pode aumentar sua consciência dos seus sentimentos, ela pode melhor gerir esses sentimentos e ela pode até conseguir controlar melhor seu comportamento mesmo em alto estado emocional. Mas, se não houver um cuidado da parte terapêutica, aí vai ter aquele gatilho que vai pular todo esse conhecimento técnico, toda essa habilidade que ela desenvolveu e vai direto para aquela criança, que aí vai explodir e depois a pessoa vai ficar refletindo assim, tipo, cara, por que hoje é assim? Eu não consigo nem me entender, né? E aí ela não sabe que tem uma criança ali que não foi devidamente cuidada, né? E aí virou esse gatilho para ela. Virou gatilho. O gatilho. E o processo terapêutico que muitos fazem hoje, e que eu vejo que é um problema, que é você tratar o sintoma. Terapeutizar o sintoma. A primeira coisa que a pessoa faz não é procurar um terapeuta, é procurar alguém para ensinar a comunicar. É excelente, é ótimo. A pessoa te procura e ela aprende a comunicação. Aí ela vê, opa, aqui eu tô com um problema. O que a pessoa faz? Estou ansioso, compra remédio. Não estou dormindo, compra remédio. Ou então faz uma técnica para eliminar o sintoma e não tratar a causa. Pode haver deslocamento de sintoma. E ela desenvolver outro tipo de problema. Outro problema. Então falamos aqui da inteligência emocional. Inteligência emocional é o primeiro ponto. Segundo, a parte técnica. Você saber como falar faz toda a diferença. Não só como falar, mas como ouvir. Isso! Porque, olha só o que é o problema, isso que você falou dos gatilhos, né? Se a pessoa ela tem clareza de percepção, ela não vai ter tantos gatilhos. Porque imagine o seguinte, existem gatilhos pessoais que a pessoa desenvolveu na sua história de vida, mas existem gatilhos sociais. Por exemplo, um gatilho social é, se eu falar um determinado palavrão, isso feriu sua honra e você tem que me atacar. Né? Então, nesse sentido, é que a gente foi habituado a responder dessa forma, o que faz a gente uma marionete. Qualquer pessoa que quiser tirar a gente do sério é só usar aquelas palavrinhas mágicas e tirar a gente do sério. Mas não precisa ser assim. Se você tem clareza de percepção, você olha aquela pessoa te ofendendo e fala assim, o que ela quer com isso? Se a resposta for, ela quer me tirar do sério, então eu vou dar esse gostinho pra ela, né? Então, claro, se a pessoa tem um trauma, ela não vai conseguir fazer essa análise na hora, ela vai se perder. Mas muitas vezes as pessoas se perdem porque elas não têm essa habilidade técnica de parar e olhar. O que essa pessoa quer de mim? Essa clareza de percepção, esse questionamento de virar e falar, pô, fulano, quando você me diz isso, o que exatamente você está querendo dizer? O que foi que eu fiz que te deu essa impressão? Né? Então, não, porque você isso e aquilo. Tá, mas o que foi que eu fiz que fez você pensar dessa forma? Aí você cava por trás daquela ofensa que a pessoa realmente está dizendo, você percebe que tem uma experiência ali, tem uma opinião, tem sentimentos, né? Você ouve isso, aquilo não é mais pessoal com você, você não se ofende mais com isso. Né? Você entende que a pessoa passou por uma situação, você pode ajudar ou não, mas não é sobre você mais. Né? E aí agora fica fácil gerenciar seus sentimentos. Então tem muito essa parte técnica da inteligência emocional também, que é conseguir filtrar o que chega. Porque senão você vai se perder em qualquer coisa. Qualquer pessoa que queira minimamente tirar do sério vai conseguir. Porque você está sem filtro. Né? Mas claro, se mesmo você desenvolvendo filtro, você ainda tiver algum trauma lá dentro, aí isso sempre vai tirar do sério. Você não vai conseguir filtrar isso porque te pega num lugar que é irracional. É racional. É racional. Então, a inteligência emocional, a técnica, trouxe um detalhe. A escuta ativa, ela é muito importante. A inteligência emocional, ela não é importante, é melhor a técnica. Eu falo que não. Por que eu falo que não? Inteligência emocional, vamos especificar aqui um exemplo. Um nadador, uma pessoa que vai atravessar um rio de 100 metros. Uma pessoa que nunca fez técnica nenhuma. E ela tem inteligência emocional. O que é? Ela não tem o medo de atravessar. Ela tem o medo da água. Sim. Ela vai conseguir atravessar, porque ela não tem medo, mas ela vai ter uma dificuldade lá na frente para atravessar. Sim. Uma pessoa que aprendeu a técnica, aprendeu com o melhor nadador do mundo, mas ela tem medo, ela vai atravessar o rio? Vai paralisar. Né? Vai pensar. E ela pode chegar no meio do caminho até afogar. Agora, uma pessoa que sabe a técnica e não tem o medo, essa pessoa chega lá e Aí deslancha. deslancha. Então, ter os dois é o melhor dos mundos, mas a gente entende também que a inteligência emocional vem primeiro, porque senão você não consegue executar a técnica, não é isso? Consegue se comunicar. Líderes, falando de liderança, líder não só na empresa, mas na vida.
você não saber falar não, você não saber impor limites, isso é inteligência emocional. E como é que a hipnoterapia ajuda a pessoa a conseguir dizer não e impor limites? Dizer não impor limites. Porque a pessoa, ela diz não. Porque a pessoa, ela tem dificuldade de falar assim, não, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso. Ela aceita que você mande em mim ou que a sua opinião prevaleça sobre a minha. Dentro dela, já aconteceu aquela mesma situação em que ela foi muitas vezes reprimida ou que ela ouviu um não e ficou muito triste. Tratei uma paciente que ela tinha dificuldade de dar preço, dificuldade de falar não. Ah, é porque ela sofreu um trauma quando ela pediu a alguém alguma coisa e falou não, não. Ela queria alguma coisa, mas ela não conseguia, ela não podia. E o ponto principal, ela é bem simples. Ela queria sair da escola com a roupa da academia, de educação física. E a mãe falava, não. E ela sofria bullying na escola. Porque todos os coleguinhas iam com a roupa. E ela é a única que tinha que trocar. Todas as vezes que ela ouvia algo da pessoa que ela tinha que dizer não, a memória interna que vinha é a mãe dela. Não pode, e o bullying. Não pode, e o bullying. Não pode, e o bullying. Então, se a pessoa tiver experiências que de alguma forma ancoraram nela uma dor, um trauma, na experiência de dizer não, na experiência de colocar limites e se posicionar, ela acaba travando nisso e não consegue fazer. Acaba travando. Ou também ela queria fazer alguma coisa e ela foi brutalmente atacada. A penúltima paciente que eu atendi é nesse sentido, ela tinha dificuldade de ensaiar até uma sociedade. Ela falou assim, eu preciso dissolver a sociedade, preciso. A causa de ela não conseguir, ela com 4 anos de idade, chegou pro pai que estava trabalhando no computador. Mas pai, me dá atenção, eu acho que o pai, ele fez algo absurdo, vou contar aqui, mas fez algo absurdo com ela. Então, todas as vezes que ela, adulta, chegava em um adulto para conversar algo relacionado ao trabalho, um pânico do que o pai tratou naquele dia é que ativava a emoção nela. E ela não sabia que era isso. Depois que ela tratou, ela conseguiu resolver. 3 dias depois, ela já estava com a sociedade ali, dissolvida, porque era melhor para ela. Sem dúvida, esse elemento emocional do dizer não é chave, né? Porque é relativamente natural para uma pessoa que não passou por esse tipo de traumas conseguir expressar e falar, cara, isso não é bom para mim. Mas, mesmo para as pessoas que não tiveram esses traumas e que conseguem em algum momento dizer não tá bom para mim, às vezes elas não sabem exatamente como dizer de forma a não criar uma situação constrangedora. Então, por exemplo, eu já peguei clientes que trabalham atendendo cliente, tipo recepcionista, essas coisas, né? E aí, eles pensam assim, poxa, eu preciso dizer um não para o cliente, porque é uma coisa que a empresa não cobre, uma coisa que a gente não oferece, mas ao mesmo tempo eu quero dizer não de uma forma que não faça eu perder o cliente, que não faça parecer que a gente é intransigente ou parecer que a gente não presta um bom serviço, né? E agora a parte que não é mais terapêutica, traumática, mas é uma parte técnica de como é que você elabora esse não para que ele soe da melhor forma possível. E foi aí que eu desenvolvi os 4 As para dizer não assertivamente, que eu vou te contar agora. Quero aprender. O primeiro A é o A de assumir o melhor. Porque, às vezes, aquilo que a gente está falando de inteligência emocional, vamos supor que o chefe de alguém vem e faz um pedido. Ah, eu quero que você termine esse relatório até hoje. Se a pessoa ela já está assumindo algo ruim, poxa, tá vendo, ele quer realmente tirar meu couro. Se a pessoa assumiu isso, o estado emocional dela já é diferente. Ela não vai conseguir responder com a mesma qualidade. Então esse não, ele não vai ser um não bacana, ele vai ser um não ressentido. E a pessoa vai pegar essa sensação de desconforto, né? Então não vai dar certo. Pelo menos não vai gerar uma situação agradável, vai gerar uma situação de desconforto, né? Então, o que a pessoa faz? Na dúvida, assume o melhor. Cara, ele está realmente preocupado que esse relatório fique pronto logo. É importante para ele. Assume o melhor. Assumir o melhor, seu estado emocional fica tranquilo, você faz o segundo passo, que é articular a sua necessidade.
Então você vai falar daquilo que te impede de executar aquilo. E para você estar dizendo não, afinal, né? Então fala, vou dar um exemplo aqui. Poxa, chefe, eu entendo que você esteja preocupado que esse relatório termine hoje, mas ao mesmo tempo, você me solicitou essa outra atividade aqui, né? Que se eu for fazer o relatório, eu não vou conseguir entregar essa atividade. Tá tudo bem para você? Posso então não entregar o relatório hoje, né? E aí, o terceiro passo agora é você fazer uma analogia. Por que fazer uma analogia? Porque às vezes você está conversando com alguém que não entende a sua necessidade. Isso acontece mais com o cliente do que com o chefe, tá? Porque o chefe geralmente já passou pelo que você passou. Mas acontece com o cliente o seguinte: você vira para a pessoa e fala, olha, infelizmente a gente não oferece esse tipo de serviço. Ah, não, mas é um absurdo, vocês têm que oferecer. Aí a pessoa não entendeu. O que é que você faz? Você faz uma analogia com algo da experiência dela, que ela consegue identificar, mas que diz aquilo que você está passando. Então, por exemplo, poxa, fulano, se você fosse no mercado e pedisse isso, te ofereceriam? Ah, não me ofereceriam. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Ou então, se você conhece um pouco da vida da pessoa, que você dá um exemplo da vida da pessoa mesmo. Poxa, e no seu trabalho, você conseguiria me fornecer isso que você está me pedindo? Ah, não, no meu trabalho não dá. Então, no meu trabalho é o mesmo caso. Esse terceiro passo, ele não é obrigatório, mas é ele que te salva daquela pessoa que não te entende. Você fala uma coisa, cara, isso é desconfortável pra mim. Ah, besteira, isso aí é besteira. Aí você vira e fala, poxa, mas aquela coisa que pra você é importante não é besteira também? Ela vai falar, realmente, ali naquele ponto eu sou um pouco fresco mesmo. Aí a pessoa entende, né? Então esse passo não é obrigatório, mas ele te salva quando a pessoa realmente não quer entender. E o quarto passo é o qual? O quarto passo é dar uma alternativa para você deslocar aquela energia e não ficar em cima de você. Então o cliente vira e fala, eu estou precisando do serviço tal. Infelizmente a gente não entrega aqui. Aí a pressão do cliente está em cima de você, a atenção dele está em cima de você. Dependendo do caso, é o momento que ele pode te ofender, ele estourar essa energia em você. Então vamos pensar um cliente que ele está desesperado, ele quer muito resolver aquele problema. Minha filha está com dor de cabeça, muito grave, eu acho que ela pode estar com tumor, etc. Eu preciso que você resolva agora. Não, infelizmente a gente não resolve isso aqui no hospital. O cara vai te descascar. O cara vai chegar e falar, mas que absurdo, como é que pode um hospital que não dá atendimento? Então você precisa redirecionar essa energia para que ela não exploda em você. Essa é a alternativa. Então você vira e fala, cara, infelizmente no nosso hospital a gente não tem essa estrutura, mas vai no lugar tal que eu acho que lá eles conseguem te atender. Redirecionar a energia. Exatamente. Então, recapitulando, para você dizer não assertivamente, você tem os 4 As, que é você conseguir assumir o melhor para que seu estado emocional não seja abalado, você não fique chateado. Então, poxa, fulano, eu sei que você quer me ajudar, eu sei que você quer resolver isso logo, eu sei que você tem a melhor intenção para mim. Aí você articula a sua necessidade. Poxa, mas infelizmente eu não consigo fazer isso por esse motivo, né? Eu estou muito ocupado agora, não vou conseguir dar a atenção que eu queria. Aí você articula a sua necessidade. Agora você vê que a pessoa não entendeu e você dá uma analogia. Lembra naquele dia que você me pediu tal coisa que você também não quis fazer? Pois é, eu estou no mesmo momento, eu também estou me sentindo assim. Aí agora você vai para a alternativa. Mas você já pensou em resolver seu problema de outra forma? Então, por exemplo, você quer conversar comigo, já pensou em ligar para aquele seu amigo que você gosta muito de conversar? Aí você redireciona a energia. Né? Então, se você executar esses 4 passos, o que é que vai acontecer? Primeiro, ao assumir o melhor, você não vai criar uma briga com a pessoa, porque ela não vai achar que você está chateada, ela não vai achar que você se ofendeu, porque você de fato não se ofendeu. Né? Ao você articular a sua necessidade, a pessoa vai entender por que você está dizendo não para ela. Uma coisa é só dizer não, outra coisa é dizer não por quê. Tem um motivo. Se a pessoa entende o motivo, ela aceita. Né? Se ela não entender o motivo, porque aquilo não faz sentido para ela, que você faça uma comparação com a vida dela para que ela entenda. Para que ela realmente entenda o motivo. E aí, uma vez que ela entendeu o motivo, o que a gente faz agora? A gente sugere uma outra forma que ela pode resolver aquilo para ela não explodir na gente. Então, a pessoa quer conversar com você, aí você dá todo o texto, mas você não redireciona a energia. A pessoa vai falar assim, eu nunca consigo conversar com você. Explodiu em você. Né? Se você redirecionar e falar, poxa, e aquele seu amigo, você não acha que ele gostaria desse papo que você trouxe? Realmente, eu não tinha pensado nele. Pronto, redirecionou a energia. Aí você conseguiu dizer não e a pessoa ainda sai feliz porque ela vai achar uma outra forma de atender a necessidade dela que não é com você. Olha só. Eu sofri muito com, não perfeccionismo, mas com a dificuldade que eu tinha de falar que eu não sabia fazer aquilo. Imagina só. Sempre tive que dar conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas. A pessoa me procurava, eu me virava para desenvolver, aprender e fazer, entregar o melhor para ela, só que eu me desgastava demais. E quando eu entendi, é uma das últimas partes que você fala, que é o terceiro ponto, se não me engano. Da analogia. Da analogia,
Só que eu utilizo da seguinte forma. Olha, você me trouxe essa demanda aqui. Só que, para que você tenha o seu resultado, é melhor que esse especialista que eu não sou te atenda. Eu não consigo fazer isso. Eu assumi o que eu não consigo, que eu não dou conta de tudo. Isso eu não faço. É meu limite. Quando eu comecei a fazer isso, eu tirei, sem brincadeira, uns 7 compromissos que eu tinha e que eu não estava dando conta. E eu falo, não, eu não posso. Esse é o meu limite. Ah, você não sabe fazer isso? Não. Isso aqui, eu sei como que faz, mas eu não sou especialista. Se eu fizer, eu não vou te atender da forma que você precisa. E mesmo se ela insistir, não, mas eu quero que você faça. Já acontece, eu quero que você faça. Não, eu posso olhar um dia na agenda, mas eu vou ter que estudar, vou ter que aprender, vou ter que fazer. Só essa pessoa realmente não quer que você faça. Eu dei essa alternativa para ela, e dependendo do que for, até tá gravado. Tá gravado, isso que eu dou o preço bem alto para nem fechar comigo. Porque é melhor você falar não e ficar bem e a pessoa sair satisfeita. Sim. Porque não adianta eu fazer um serviço e não entregar algo bom, e a pessoa vai falar mal de mim depois. Claro. E a gente tem essa dificuldade de falar não, achando que se eu falar não, eu não sou bom o suficiente. A gente tem que aprender a falar não e que não tem nada a ver você não saber fazer alguma coisa. E você tocou no ponto que é, se as pessoas não entendem, elas vão ter dificuldade de dizer não, que é sobre dizer não é o que você está dizendo sim. Se você troca tudo que você vai dizer não por aquilo que você está dizendo sim, fica muito fácil dizer não. Então, por exemplo, vamos sair no bar hoje? O que é que eu preciso dizer sim? Eu preciso dizer sim para ter um jantar com minha família? Se eu disse sim para isso, é fácil dizer não para o bar. Se eu não tenho outra coisa para dizer sim, então eu vou acabar dizendo sim para o bar. Aí eu vou pensar assim, poxa, eu não consigo dizer não. Não, você só não tinha uma prioridade acima daquele bar, né? E nisso que você falou aí, qual seria o sim? Cara, o meu sim é, eu quero te dar um atendimento transformador. Se eu sei que não está na minha especialidade, que eu vou fazer um trabalho mais ou menos, então eu não quero fazer isso com você, eu quero que você tenha um resultado, né? Inclusive, essa semana agora, eu atendi um cliente que eu falei justamente isso para ele. Eu falei assim, olha, eu estou treinando sua equipe, tá lindo, vai ser legal, você vê, já está vendo que está dando resultado, tá massa, né? Mas o que você me pediu especificamente, eu preciso trabalhar mais com você do que com sua equipe. Uhum. E, pelo que me parece, é uma escolha que talvez você não está pronto ainda para tomar. Eu tive uma conversa longa com ele de tipo, você está pronto para tomar essa decisão? Né? E aí, qual é o ponto? Eu falei para ele, cara, se você me contratar para esse resultado que você me pediu, vai ter uma hora que eu vou me demitir, porque eu não vou entregar esse resultado. Eu vou melhorar a sua equipe, quando chegar naquele platô, eu vou falar, tô fora. Por quê? Porque o que você realmente quer é com você, não é com a sua equipe. As pessoas querem hoje, na verdade, terceirizar a culpa. Presta atenção. Pergunte qualquer coisa para a pessoa, por que ela não fez isso? Dificilmente a pessoa vai falar que eu não me empenhei, que eu não tinha... Não, fulano de tal, não, aconteceu... Vai querer terceirizar a culpa daquilo. Sim. Isso acontece no mundo. Sim. Sempre terceirizar a culpa. E às vezes assumir o que eu estou fazendo. Hoje eu não fiz, não desempenhei o meu melhor, ou eu não consegui. Tentei fazer, eu não consegui. Eu posso entregar amanhã? Não, mas eu tenho que culpar a secretária que chegou mais tarde, eu tenho que culpar o estagiário que derramou o café e eu tive que limpar, me deu meu tempo. Eu vou inventar alguma coisa, para terceirizar a culpa. Eu quero que melhore a minha equipe, mas o passo sou gestor. O erro está no gestor. Sim. E isso que você está falando é, para mim, um dos pontos mais importantes do desenvolvimento pessoal, que é a autorresponsabilidade. E a gente sabe que pessoas têm oportunidades diferentes e têm dificuldades diferentes, isso é obviamente real, mas a pergunta não é de quem é a culpa. Do tipo assim, é porque eu não tenho resultado, que a culpa é que eu nasci em tal lugar, que eu tive tal oportunidade. Ok, essa é a culpa, mas a responsabilidade não é sobre culpa. Responsabilidade é o quê? A sua habilidade de responder àquela situação, de agir naquela situação. Então, quando você toma autorresponsabilidade por tudo na minha vida depende de mim. Até vou usar essa palavra, tudo na minha vida é minha culpa. Se você assume isso, não é que é verdade. Algumas coisas você não teve culpa, você simplesmente nasceu e já era assim, né? Mas, se você assume essa postura, você vai ter a capacidade de achar tudo o que está no seu controle que você pode fazer.
Então você vai ser muito mais eficaz e poderoso na sua vida, porque tudo que está no alcance das suas mãos você vai executar. A partir do momento que você diz, o problema não é comigo, o problema é um terceiro que tem que resolver, seja terceiro, às vezes uma esposa, um marido, seja terceiro um pai, uma mãe, seja esse terceiro a sociedade como um todo. Se o problema está no terceiro, as suas mãos estão atadas aqui. E aí o que você vai fazer? Esperar? Ficar reclamando até acontecer alguma coisa? O que vai acontecer? Nada, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, não necessariamente eu vou dizer que dá para todo mundo fazer tudo. Eu não sei se é aquele cara que ele não teve estímulos na infância e acabou perdendo um pouco do seu desenvolvimento cerebral, acabou desenvolvendo menos poder cognitivo, né? Às vezes ele é analfabeto, não tem acesso à leitura. Eu não vou dizer que esse cara vai conquistar o mundo e vai ser o próximo bilionário. Não sei, talvez seja até possível, mas não vou dizer que esse é o mais provável. Entretanto, a vida que esse cara pode ter, se ele assumir responsabilidade por tudo que acontece com ele, vai ser infinitamente melhor do que a vida que ele tem. Esse é o ponto. Não é a gente fazer mágica e querer a vida dos outros, mas é a gente ter a melhor vida que a gente pode ter. E eu só conheço um caminho para isso, o caminho que a gente toma para si tudo que é nosso. Então, minhas emoções é comigo, minha fala é comigo, se alguém me entendeu é comigo, se eu tô bem ou não é comigo, se minha carreira teve sucesso ou não é comigo. Já tem mais fatores externos, a pandemia destruiu minha carreira. Mas ainda é com você guinar, ser flexível, adaptável, né? Ainda é com você isso. Jeta, mas é muito difícil para mim. Não duvido. Mas a pergunta é, você vai usar todo o poder que você tem à sua disposição ou você vai esperar as coisas acontecerem? Nádia, tudo que o ser humano faz é em busca de ser feliz. E sabe qual que é o ponto-chave da felicidade que as pessoas não entenderam até hoje? As pessoas se comparam. Como que você sabe se você é feliz com a profissão que você tem, com o dinheiro que você ganha? Eu sou rico baseado no outro. Você olha o mendigo, eu sou rico. Aí você olha o Neymar, nossa, pobre miserável. Nossa, muito pobre. Muito pobre, sou muito pobre. Eu sou feliz porque o fulano não tem casa, eu tenho casa. Mas o fulano de lá é bilionário, Elon Musk, então eu sou infeliz. Ao invés de buscar a felicidade interna, do ser, não é parecer. Então a diferença é muito grande. Parecer feliz. As pessoas querem parecer felizes de acordo com contextos, quando na verdade elas deveriam ter a essência. Independente do outro, eu sou. Independente do outro, eu sou. Então parar de colocar filtros do outro, para que se comparar. Se a pessoa parar de se comparar e olhar para dentro, ela consegue extrair o melhor de si e ser realmente feliz. E nesse desejo assim de aparentar para os outros, será que não existe aí no fundo um desejo de ser aceito, que faz a pessoa buscar tanta aparência? Com certeza. Aceitação. O ser humano, ele é um ser sociável. Claro que Emerson, eu me baseio no outro. A minha referência é com base também no outro. Eu sou culto numa sociedade, é com base em quantas pessoas elas têm aquele... Não que a pessoa é aculturada, é o tipo de cultura. Cada cultura é diferente. Sim. Não existe ninguém aculturado. Ela tem a sua cultura. Sim. A minha linguagem é muito formal. É muito formal dentro do padrão que você está. Mas pode ter pessoas que a sua linguagem já não é tão formal quanto a deles. Então varia do contexto. E quando eu me falo em pertencimento, a necessidade de pertencer a algum grupo, isso faz assim, uma diferença, isso atrapalha essa parte interna de você querer estar ali naquele grupo. Uma pessoa, comunicação, a pessoa tem medo de falar, dificuldade de falar, não fala de jeito nenhum, não abre a boca, mas coloca no estádio de futebol, vai gritar Galo, vai gritar Cruzeiro, por quê? Contexto. Ela se sente pertencente daquele grupo e lá onde ela está, talvez no ambiente de trabalho, ela não se sente pertencente. Ela se sente inferior ali. Ela não se sente em família. Imagina só, profissionais, advogado. Vai chegar na frente do juiz lá e... excelência, começa a gaguejar. O cara é foda, o cara é foda. Aí chega na frente do juiz, tô tremendo. Aí chega na frente do palco pra falar, vai tremendo. Vai lá, tá lá gritando Galo, gritando Cruzeiro, gritando Flamengo, gritando tudo que fala. Por quê? Não se sente talvez pertencente àquele grupo.
Você vê aquele um patinho forte, patinho feio, ou você vê um peixe fora d'água. E nos associam ali. E nesse sentido, como é que eu imagino uma parte, né, que o seu trabalho, a sua atuação ajuda a pessoa que tem um trauma que faça ela não se sentir pertencente. Então, talvez na infância dela, ela ouviu alguma coisa de que, sei lá, juiz é coisa de gente ruim. Aí ele cresceu com isso e quando ele chega lá ele não se sente pertencente. Eu imagino que isso aí é tranquilo para você mostrar para a pessoa e fazer hipnoterapia para ela se libertar disso. Agora me fala um pouco sobre essa felicidade que é interna, de que forma o seu trabalho ajuda a gente a encontrar e o que seria essa felicidade interna que não depende dessa comparação? Não depende de comparação. Quando você depende de algum fator para ser feliz, tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa, tem uma emoção negativa. Por que eu não sinto feliz? Porque tem uma emoção negativa que está sendo ativa a todo momento. Eu ajudo a pessoa a encontrar qual que é a emoção negativa, qual que é a raiz daquela emoção negativa. Não, por ser o exemplo do juiz, não necessariamente ele ouviu que o juiz era ruim, ou de autoridade. Autoridade em geral. Autoridade geral. Imagina você com 3, 4 anos de idade saindo com seu pai, de mão dada pro seu pai, aí chega um policial e mata seu pai. Homens de farda são maus. Você vê alguém que foi injustiçado. Ou então alguém que te bateu, estava de terno e gravata. Pô, de terno e gravata aí eu me desassocio com esse tipo de pessoa. Desassocia. E nesse sentido, na sua atuação, você faz alguma diferenciação entre felicidade e alegria? Ou para você, porque você falou de estados emocionais, né? E da pessoa estar vivendo estados emocionais desagradáveis e com a hipnoterapia ela conseguir liberar isso, né? Mas você vê como a felicidade como um estado emocional ou você vê ela como algo que é um pouco mais abrangente que isso? A felicidade ela é bem mais abrangente. Estar alegre é ser. É o ser e o estar. Estar você pode fazer, vou ser feliz. Fecha os olhos, vou te contar alguma coisa, ganhar dinheiro. Você tá ganhando dinheiro, você vai ficar num estado de felicidade. Agora, ser feliz independe de você estar ganhando dinheiro ou não. É um estado que é seu. Não tem nada que pode te abalar, eu falo que de coisas simples, a ponto de deixar triste. A hipnoterapia, ela não vai jogar estados em você. Ela vai tirar, te ajudar a reprogramar aquele estado de infelicidade e depois eu vou ensinar parte da inteligência emocional de você, como que você pode ser feliz. O que você pode fazer para que você mantenha essa felicidade. E mesmo se acontecer alguma coisa ruim, como que você vai aprender com isso para você ser feliz? Então, a inteligência emocional é ter essa inteligência de saber o que é ser feliz para você. O que é ser feliz? Se ser feliz está associado a algo ruim, vício, por exemplo. O vício é algo muito ruim. Então, essa pessoa, ela consegue estar feliz tomando cigarro, tomando cerveja, se embriagando, mas que é algo que para ela é negativo. Então, nós vamos extrair o que ativa a necessidade dela de ter o vício, vamos trabalhar, mostrar para ela outros caminhos em que ela pode ser feliz, mesmo sem aquilo que a prejudica.